Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã e hoje eu, Gabi Tolentino, estou aqui com a Marília. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher. Sim, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cuidado com esse sentimento. Ah, Gabi, mas qual sentimento? É suspense mesmo para a gente discorrer ao longo do episódio. Mas, só Exatamente. contextualizando um pouquinho com vocês, de onde que a gente tirou isso? Há algumas semanas, o Espírito Santo me incomodou muito sobre um versículo e sobre a realidade da nossa vida, como que a gente vive em comunhão com as outras pessoas e, enfim. E aí eu compartilhei um pouquinho com a Má sobre esse versículo e eu falei, Má, como é difícil a gente viver esse versículo na ponta da letra, assim, do tipo, o quanto a gente batalha com os nossos sentimentos para realmente viver a verdade desse versículo. E graças a Deus pela nossa amizade, porque na nossa amizade a gente consegue ver isso claramente, esse versículo estampado, mas não é sempre assim. E aí vocês vão perguntar, Gabi, mas que versículo que é? Se você puder aí, a gente vai ler, mas se você puder, abre a sua Bíblia lá em Romanos 12:15, que fala exatamente assim: Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E quantas vezes na nossa vida a gente chora com os que choram, porque, nossa, a gente se compadece, a gente fala, nossa, aquela pessoa precisa da minha ajuda, nossa, eu vou lá fazer o que preciso, etc, etc. Mas daí, uma semana depois que a pessoa precisou de mim e que a gente estava lá se solidarizando, acho que é assim que fala, a gente vê a pessoa tendo algum sucesso ou conquistando alguma coisa, e daí você luta com os seus próprios sentimentos. E você fala: Meu Deus, mas semana passada aquela pessoa estava precisando da minha ajuda. E agora ela tá lá plena do tipo: Meu Deus! E aí é sobre esse sentimento mesmo que a gente quer falar. Dessa briga interna do alegrem-se com os que se alegram. Exatamente. Como é difícil nos dias de hoje, até pela luta de sentimentos, nós nos alegrarmos genuinamente com os que se alegram. Principalmente se Sim. você, porque a gente sabe que Deus, ele se move por estações. Talvez a Gabi tá na melhor estação da vida dela agora e eu tô na pior. E como é difícil a gente conseguir gerenciar isso e ao mesmo tempo, nossa, eu tô vivendo uma estação muito difícil, mas eu também preciso me alegrar com a Gabi, que tá vivendo uma estação extraordinária. E eu acho que isso Sim. trabalha muito com o nosso E é muito orgulho, né? Com o nosso exatamente sim. com a nossa maturidade. Eu acho que lida com várias áreas da nossa vida. E a gente quis trazer esse episódio aqui hoje, não para você ficar olhando para as outras pessoas que não se alegram com você, mas sim para você se autoanalisar, assim como nós temos feito, se Uhum. realmente eu me alegro com os que se alegram e eu choro com os que choram. Porque é um desafio mesmo para nossa vida todos os dias. Quando eu estou batalhando com os meus sentimentos, a gente está batalhando com vários sentimentos no nosso dia a dia. A gente está lidando com a inveja, a gente está lidando com a comparação, a gente está lidando com várias coisas. Mas a gente também está lidando com a alegria de ver as outras pessoas vivendo coisas que a gente não está vivendo, ou vivendo estações que a gente não está vivendo, como a Má falou, ou vivendo períodos, ou vivendo conquistas. Às vezes a pessoa está conquistando um monte de coisa e você olha e fala: Deus, ela está conquistando tudo isso e eu não. Claro que entra todos os aspectos dos outros sentimentos, né, da inveja, da comparação, etc, etc. Mas a gente quer focar aqui nesse episódio sobre a alegria. Porque eu fico pensando, assim, na minha vida, nas situações, assim, que acontecem. Todas as vezes que alguém me procura especificamente, fala, Gabi, eu preciso da sua ajuda. Gabi, tá acontecendo isso e isso, você pode orar por mim? E realmente a empatia que vem naquele momento no meu coração é muito clara e eu falo, Deus, eu posso fazer algo por aquela pessoa. Então eu tô aqui consolando, eu tô fazendo o máximo que eu posso. Eu tô
nossa, vivendo coisas assim, ok, Deus, eu tô aqui à disposição para aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessa pessoa, pode me usar, etc. Mas em que momento que eu parei para orar e falar: Deus, eu tô muito feliz porque a minha amiga tá vivendo isso, isso e isso. Quantas vezes nas nossas orações a gente realmente levantou uma oração de gratidão por aquilo de muito bom que Deus tem feito na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Quantas E vezes não, nós realmente levantamos. Desculpa, não, eu que te cortei, pode pode seguir, mano. falar. E não só Não, pode oração falar. você expressou para aquela amiga, uau, como eu tô feliz com você. E aí você sondou o seu coração e você realmente estava feliz. E talvez isso, gente, não vai ser algo Sim, natural muitas vezes, mas você vai enfrentando, você vai testando o seu coração, você vai tendo atitudes que já demonstram isso até que um dia o seu coração realmente ele vai se alegrar com os que se alegram. Porque nós precisamos sim, dominar as nossas emoções. É claro, não dá para dominar todas as emoções, mas aquilo que dá para a gente atuar, nós precisamos. É como se a gente colocasse a nossa alma no lugar e falasse: ei, minha alma, ei, meus sentimentos, ei, minhas emoções, olha, agora nós vamos nos alegrar com os que se alegram. sim. Exatamente, exatamente. Porque senão a gente fica só olhando pro meu próprio umbigo, pra minha própria vida, e Deus, só eu vou ser abençoada, só É, eu eu quero todas as coisas. Sim, isso faz a gente olhar. Eu acho que viver esse sentimento e saber comemorar com o outro faz a gente olhar para o que Deus está fazendo na vida do outro. Porque muitas vezes a gente escuta um evangelho de, ai, eu vou buscar o meu propósito, eu vou buscar o meu chamado, eu vou buscar o meu lugar na minha igreja local, eu vou buscar tudo que o Senhor tem para mim, uau, o que Deus vai fazer extraordinário na minha vida. E sim, minha irmã, é extraordinário o que Deus vai fazer na sua vida, mas também é extraordinário o que Deus está fazendo na vida da sua amiga, na vida do seu colega de trabalho, na vida de uma outra pessoa na comunidade na sua comunidade local. Então Deus está fazendo coisas extraordinárias na vida de inúmeras pessoas. Então eu acho que faz a gente Sim, colocar o nosso coração no lugar também. Uau, Deus, eu ainda não estou vivendo isso, ou a minha fase está muito diferente da minha amiga, mas eu estou celebrando essa conquista com ela. Eu estou me alegrando com a sim. conquista dela. Acho que eu e a Gabi a gente pode testemunhar quantas amigas a gente já viu casar, Gabi? Inúmeras. Muitas. Todas a gente Sim, celebrou, todas a gente se alegrou, foi madrinha, enfim, quantas sim, amigas. Imagina se a gente chegasse em mais um casamento e falasse: Nossa, Deus, meu Deus, essa minha amiga tá casando e eu ainda não. Deus, mas essa amiga tá casando, olha essa outra, Deus. O Senhor não vai fazer eu casar nunca. Meu Deus do céu, que horror. E não, a gente tá ali se alegrando, celebrando com essa amiga que tá realizando um sonho. Então, muitas vezes, não é porque a gente não alcançou que a gente não vai celebrar com aquele que já alcançou. E como eu disse para vocês, às vezes não é fácil. Às vezes você está enfrentando o maior desafio da sua vida, aquela maior área de escassez. Sabe que você tem que profetizar para o Vale de Ossos Secos cara, você tem que crer que isso vai acontecer? E às vezes a tua amiga está vivendo com a maior naturalidade. Então você vai se alegrar com ela. Quando a sorte de Jó muda? Quando ele ora pelos amigos. Então eu acredito que há poder quando nós nos alegramos com os nossos amigos. exato. E eu fico pensando quantas amizades, relacionamentos não são silenciosamente quebrados e rompidos por conta de sentimentos como esse. Porque eu não sei se vocês já passaram por algum momento assim, também não sei se você mais já sentiu, mas sabe quando você chega para compartilhar com toda a alegria do mundo algo para alguém e aí a pessoa tá tipo assim: "Ah, ok, muito bom, parabéns". Daquele jeito assim, sabe? Tipo assim, você sabe que no fundo, no fundo tem uma raiz de várias coisas ruins ao redor. E eu tenho sondado meu coração exatamente para que esse sentimento nunca aconteça. Ah, quando alguém vem me contar uma notícia boa,
Cara, glória a Deus por isso, meu Deus! Do tipo, cara, celebre. Celebre o máximo. A gente celebra nosso time que ganha. A gente celebra, sei lá, o cantor X que veio. A gente celebra tantas coisas. E na hora que são as pessoas ao nosso redor, queridas, que estão vivendo coisas maravilhosas, a gente não consegue celebrar mesmo. E aí esses relacionamentos acabam sendo rompidos silenciosamente. Porque em momento nenhum a gente tem coragem de chegar na pessoa e falar: nossa, mas eu senti que você não se alegrou comigo na hora que eu tava vivendo aquilo. Ou a outra pessoa que teve sentimentos ruins durante, enquanto ela estava sabendo daquela notícia, né, whatever o que era, quando ela tá sabendo daquela notícia, ela briga com os sentimentos dela, e daí ela se afasta, porque ela fala: eu acho injusto. Eu não consegui celebrar aquilo que aquela pessoa viveu e veio me contar. Então, esses relacionamentos, eles acabam sendo rompidos porque as pessoas, elas não souberam lidar com esses sentimentos delas mesmas. Isso é E muito eu acho sério. que dois pontos importantes é você ser a amiga que celebra, ser a pessoa que celebra, a colega, enfim, que celebra, e também prestar atenção ao seu redor, quais são os seus verdadeiros amigos que celebram as suas conquistas. Eu acho que são Sim. esses dois pontos. Eu já comentei, eu e a Gabi, nós já conversamos sobre muito isso. E, gente, querendo ou não, fica nítido quando você tem um amigo que não celebra as suas conquistas, ou é claro, às vezes ele não vai conseguir estar presente sempre, mas você sente o amigo, né? Que ele tá torcendo por você, que ele tá feliz, que ele tá celebrando mesmo de longe as suas conquistas. Eu me lembro uma vez que tava eu, a Gabi, uma outra pessoa, e nós estávamos, enfim, voltando de uma viagem. E a Gabi falou para essa pessoa, eu tava no carro, tava de prova, assim. Gabi falou para essa pessoa: olha, eu senti que você não celebrou a conquista de uma pessoa X, né? Eu senti que você realmente não celebrou a conquista daquela pessoa. E aí aquela pessoa falou: não, realmente eu não celebrei e tal, nananã. Mas a Gabi foi e confrontou essa pessoa sobre como era importante ela celebrar a conquista de outras pessoas. Não é porque eu não tô vivendo que eu não celebro. É tipo assim, gente, isso é muito de Deus. Quando nós colocamos as nossas dores de lado, as nossas angústias de lado, e a gente fala: peraí, que agora eu vou celebrar o que Deus está fazendo. Porque não é porque Deus não fez na minha vida, que ele não é Deus, ele tá fazendo na vida da minha amiga. Então eu vou celebrar esse Deus maravilhoso que tá fazendo na vida dela. Logo vai ser na minha, mas agora é na dela e eu quero celebrar isso. Meu Deus. E esse assunto é muito sério, porque às vezes a gente realmente precisa falar, gente. Às vezes eu posso ser a pessoa que não tô celebrando e que não tenho nem noção que eu não estou celebrando. Então, claro, com todo o amor do mundo, gente, com todo o cuidado do mundo, às vezes a gente vai ter que virar para nossa amiga, para nosso colega e falar: olha, infelizmente eu senti que você não celebrou tanto assim aquilo que aconteceu. E não é que a pessoa ela tem que mudar o que é, mas assim, gente, a Bíblia é clara. Para quem vive a realidade da Bíblia mesmo, aqui, ó, da Bíblia velhinha até, a Bíblia fala: alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Ou seja, é uma ordenança bíblica. E a gente precisa viver essa realidade. Então, se ainda é difícil pra gente, se a gente ainda está sendo tentado ali pelo inimigo para que a gente sinta inveja, sinta comparação nesses momentos, então é sobre isso que eu vou orar todos os dias. Deus, eu não consigo celebrar, mas me ajuda. Deus, as pessoas elas estão vindo me contar coisas boas, mas eu não consigo me alegrar com elas. Me ajuda. Me ajuda. E sabe o que vão aparecer? Oportunidades para que você celebre com as pessoas. Para que você se esqueça das dores que estão te machucando, dos sentimentos ruins, daquilo tudo que está acontecendo na sua vida, que ainda são processos. E aí você vai aprender a celebrar a vida das outras pessoas, independente do que a gente está vivendo, independente do que você esteja vivendo. Exatamente. E eu elenquei aqui. Desculpa, Mar, pode seguir, que aí eu vou entrar nos pontos principais nossos. Eu ia falar isso mesmo, sobre como é importante a gente celebrar e o porquê disso. Lembrar algumas coisas que são importantes, que são sinais, né, de quando a gente celebra. O primeiro ponto, muito importante, que a gente colocou aqui, é que
celebrar a vida, se alegrar com os que se alegram, ele é um sinal de maturidade espiritual. Porque quando eu sinto a alegria genuína e o sucesso dos outros, é um sinal de que eu cheguei naquele lugar de maturidade espiritual, de que eu entendo que não é só a minha vida que importa, não é só são as minhas coisas que importam. Não sou só eu que tenho que viver coisas boas. Não sou só eu que tenho que viver testemunhos todos os dias. Não sou só eu, não sou só eu, não sou só eu. Não sou só eu. Exatamente. Exatamente. Algo que nós lembramos. Você ia falar, Gabi, outra coisa? Não, pode falar. E outra coisa também que nos leva a celebrar, né? Que nos impulsiona a celebrar é porque nós estamos praticando a empatia, né? Nós estamos realmente praticando o verdadeiro evangelho. Chorar com o que está chorando, se alegrar com o que está se alegrando, celebrar o que Deus tem feito, né? Tudo que nós celebramos, nós estamos aí abertos para o que Deus vai fazer na nossa vida também. Quando nós celebramos as vitórias dos nossos irmãos, nós estamos celebrando aquilo que Deus fez. Nós estamos, de uma certa maneira, celebrando quem Deus é, como Ele é poderoso, como Ele tem aberto as portas. Nós estamos celebrando também tudo que Deus tem feito, tudo que Deus é, quando nós conseguimos celebrar o que o nosso amigo está vivendo em Deus. Então, é ter empatia pelo outro. Eu acho que é tudo que nós já conversamos muito, né? É se colocar no lugar do outro. Entender as dores, os dilemas e as alegrias do outro. O próprio Jesus é o nosso maior exemplo. Ele se colocou na cruz em nosso lugar, né? Ele se colocou numa situação que ele não precisava ter se colocado, porque ele era Deus, ele era homem, ele era Deus, 100% perfeito. E ele se colocou no nosso lugar. Então, eu acho que mostrar essa empatia. Sabe por quê? Jesus não vai te levar a viver nenhuma promessa enquanto a gente não tem o básico. Jesus não vai me levar a viver nenhuma promessa enquanto eu não consigo gerir o básico, que é se colocar no lugar do outro. Como eu vou cumprir um propósito extraordinário, tocar milhões de pessoas, se eu não vou ligar para aquele doente que está ali, que precisa de uma oração? Ou para aquela pessoa aflita, se eu vou ser uma pessoa insensível e pensar só em mim. Jesus, primeiro, ele vai tratar o nosso caráter. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando para mim, para Gabi, para todas. Então, isso é um tratamento de caráter de Deus também em nós. Sim. Essa semana foi até engraçado, porque essa semana eu vi um vídeo de 2 pastores e eles estavam comentando sobre a reforma da igreja de um deles. E a esposa de um deles estava junto, né? Ela que estava gravando os stories e tal. E aí, eles estavam contando de coisas assim surreais que vai ter na igreja, nessa reforma, e que são coisas que nos nossos olhos humanos a gente falaria: Deus, mas não precisa disso para uma igreja. Deus, mas por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá gastando dinheiro da igreja com esse tipo de coisa? E daí a esposa desse pastor que tá gravando, ela fala assim: e agora, o que a gente vai fazer com isso? Aí ele falou assim: a gente só celebra. E isso ficou muito marcado em mim. Porque realmente, gente, a gente pode olhar para todas as situações, a gente pode olhar com julgamento, do tipo, por que a pessoa tá fazendo isso? Por que a pessoa tá gastando dinheiro com isso? Por que a pessoa tá escolhendo essa pessoa? Por que ela tá vivendo nananá? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica com as nossas interrogações que dizem respeito ao nosso próprio julgamento. Mas na verdade a gente pode só celebrar. Deus, se ela tem condição de fazer isso, glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida dela. Se ela tá escolhendo aquela pessoa e a gente não concorda, Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, que ela floresça. Se ela aparecer ali com uma aliança de noivado, porque ela foi pedida em noivado, e até ontem ela estava sofrendo por esse cara, Deus, a gente ora abençoando. Vamos celebrar, porque a gente sabe que em algum momento, se não for da tua vontade, o Senhor vai mostrar para ela, mas não diz respeito a nós e ao nosso julgamento. Diz respeito àquilo que Deus tem para fazer. Então, se Deus tem para fazer aquilo, ele vai fazer independente de nós. Mas daí a gente acaba ficando como
como um fariseu de hoje em dia, né? Do tipo, ai, as pessoas elas não podem fazer isso. Ai, as pessoas elas não podem viver isso, elas não podem escolher tal coisa. Ah, como é que ela vai comprar um carro desse tamanho? A gente não vai celebrar o carro dela desse tamanho. Ah, porque ela vai comprar aquela casa daquele tamanho, sabe assim, coisas assim, desde as mais pequenas até as maiores possíveis. Por que que ela tá vivendo aquilo? E a gente pode celebrar. Deus, glória a Deus. Se o Senhor deu capacidade para aquela pessoa viver aquilo, glória a Deus. E eu fico pensando na empatia, eu fico pensando o quanto é fácil pra gente, muitas vezes. Eu vou lá, alguém da família daquela pessoa faleceu, infelizmente. E daí eu me compadeço, eu falo que Deus abençoe, que Deus traga paz, que o Espírito Santo console o seu coração. Aí na semana seguinte a pessoa tá viajando. E aí você fala, semana passada morreu alguém e agora ela tá viajando. E daí você não comenta uma foto da pessoa viajando. Porque no seu coração julgador já tá aquele sentimento, né? Ela tinha que estar vivendo luto. Ela não sei o que lá. E eu coloco todos os meus argumentos pessoais para julgar aquela pessoa. Eu acho que a gente entra num aspecto muito importante da nossa vida nesse momento. Nossa, Exatamente. Deus, isso dá muito pano. Exatamente. E o que nós observamos muitas vezes é que nós não conseguimos, talvez, celebrar a vitória da pessoa que chegou no ponto X que nós ainda não chegamos. Que é muito fácil Uhum. celebrar a pessoa que foi para o Guarujá. Agora, talvez celebrar a pessoa que está conhecendo Maldivas é um pouco mais difícil, né? Então, Também. exatamente. É muito fácil celebrar quem foi para Ubatuba. Nossa, amiga, que legal, que não sei o quê. Mas e quem chegou, quem tá passando uma temporada em Paris? Quem tá em Maldivas? Aí é um pouco mais difícil, porque eu não cheguei lá ainda. Então, saber celebrar os pontos na vida do outro que você ainda não chegou, isso é um sinal de maturidade, é sinal de um caráter sendo transformado por Deus. Sim. E esse é o verdadeiro compartilhar de sentimentos, que é o nosso último ponto aqui. Sim. O E eu amor quero. cristão, aquilo que Deus. Desculpa, Mar. Não, desculpa eu que te cortei. Pode terminar, depois eu falo. Ok. Esse verdadeiro compartilhar de sentimentos é quando eu recebo realmente o amor cristão verdadeiro que me faz participar nas coisas ruins, nas penas, né? E nas alegrias um dos outros. Eu compartilho o verdadeiro amor cristão exatamente nesse momento. Sim. E eu quero até deixar não um conselho, mas talvez algo para você praticar que me levou a refletir no meio desse episódio também. A você começar a fazer um check-up aí nas suas amizades, fazer rever todas as suas amizades, porque às vezes você está colocando pessoas no lugar de amigos, mas essas pessoas não conseguem celebrar com você as suas conquistas. E você está dando título para pessoas que não merecem esse título. E é claro, se autoanalisar também, Deus, será que eu estou sendo uma boa amiga? Será que eu estou celebrando? Será que não me falta aprimorar o meu caráter nessa amizade? Tem isso também. Mas começa a colocar, a pontuar todos os seus amigos, todas as pessoas que você considera amigas, mulher, e ver realmente se são amigas. Porque para mim um dos grandes sinais da amizade é esse, saber celebrar o outro. Saber celebrar as conquistas do outro, porque como a Gabi já disse nesse episódio, chorar lá no velório é fácil. Passar pelo luto é fácil, mas celebrar o outro é muito difícil. Então, se você tem alguém que celebra as suas vitórias, celebra os presentes que Deus te dá, olha, leva essa pessoa para sua vida, porque realmente ela é a sua amiga. Então, que esse episódio faça a gente refletir nisso também. A ser uma amiga melhor, a celebrar, a ser uma pessoa melhor, mas também a começar a observar as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. Eu quero finalizar aqui esse episódio com um versículo muito crucial de 1 Coríntios 12, 26. Lá tá falando de todo o corpo, né? Mas o versículo 26 específico fala: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. É verdade. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
Cara, isso é bíblico. Isso é bíblico e a gente realmente precisa trazer essa verdade para o nosso coração. Se tá na Bíblia, é porque a gente precisa viver essa verdade. E se Deus está falando aqui dos dois momentos, tanto de se alegrar quanto de chorar, é porque realmente a gente precisa buscar os dois. Se eu ainda estou em falta de um deles, eu preciso orar e pedir a ajuda do Espírito Santo para derramar sobre mim muito mais alegria, para que eu transborde, que eu viva celebrando e me regozijando com os que estão sendo honrados e com os que estão vivendo coisas maravilhosas. Exatamente. Eu acho que é uma ótima oportunidade para você também. Talvez você tá ouvindo esse episódio e tá pensando, nossa, meninas, mas eu tô fazendo tudo errado, eu não tô conseguindo me alegrar. Eu preciso tratar isso na minha vida, melhorar. Então hoje é uma ótima oportunidade para você começar, para você recomeçar com essa nova atitude, com essa nova verdade bíblica. Porque quando a gente começa a viver as verdades de Deus sobre nós, as verdades bíblicas sobre nós vamos rompendo barreiras, nós vamos rompendo com Jesus e nós vamos vivendo milagres. É isso aí, meninas. Eu espero que esse episódio tenha te abençoado de alguma forma, que o Espírito Santo tenha falado com você. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, né, Mar? É isso aí. Um beijo, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!